Então, assim, Rômulo, fique à vontade. Turma, hoje a gente vai falar um pouco aí, conversar um pouco sobre o tema de hierarquia de controles de riscos ambientais na prática. O Rômulo está trazendo um material bem legal, vai falar um pouquinho também de algumas vivências, né? Enfim, alguns exemplos aí que, na prática mesmo, que ele já tem, né, ao longo desse período aí que ele já tem de experiência. O Rômulo trabalha comigo, né? Ele trabalha em Carajás, ele é higienista ocupacional, ele é engenheiro de segurança, mas ele vai falar um pouquinho, né, sobre a trajetória dele, aí ele vai se apresentar. Mas assim, eu queria agradecer muito a presença de cada um de vocês que estão aqui nesse horário, 19h30, na sexta-feira. Olha, é muito, assim, é para ficar muito feliz, tá? E, Rômulo, é com você. E vocês também, turma, fiquem à vontade para falar no chat aqui. Se o Rômulo vai fazer algumas provocações. Quem quiser falar, pode tirar o microfone aí do mudo e falar, tá? Fiquem à vontade. Aqui é um bate-papo, não esqueçam. Isso É com aí, você, gente. Rômulo. Vamos lá. Deixa eu só botar aqui meu tempinho para eu não passar. Tem hora que eu falo um pouquinho demais, eu preciso dar uma controlada, né? Turma, vamos lá, né? Boa noite a todos, né? Sou o Rômulo, vou falar um pouquinho de mim já já. Vocês estão vendo minha tela, né? Então, novamente, é só agradecer aí o convite da Vanessa, né? Eu vou Vanessa aí, estar parceira viajando já amanhã de de manhã. Eu longa acabei de data. aqui. Eu só acordo de Também a muita vocês aí que noite. estão numa sexta-feira, Aí, se ela puder, na sexta-feira, segunda ou na terça, dando um eu posso tempinho para jogar bater um papo aqui disponibilidade com a na gente, segunda ou na né? terça. Por conta que tem uma ação em Solicana também. Eu sou um áudio aí Viu? no Mas na segunda ou na terça, se ela puder, por volta de umas 4 horas já meu tá para mim. Rosângela. Não quero, você sabe que o tipo de negócio é rede fecha para fazer essa ação aí. Cadê? Pronto, Rosângela, pode fechar o teu áudio, por gentileza? perfeito, vamos lá. Eu não estou conseguindo fechar aqui. Não, mas já Pode falar. foi. Então, só agradecer vocês aí, né, por estarem aqui, né, uma sexta-feira, né, mas a ideia é a gente bater um papo, conversar um pouquinho sobre saúde e segurança, né, acredito que boa parte aqui da turma é da área, né, das pessoas que estão participando, e a ideia é a gente conversar mesmo, e o nosso tema de hoje é falar um pouquinho de hierarquia de controles, né, de riscos ambientais, na prática, né, não só riscos ambientais, mas a gente vai explorar um pouquinho aí sobre controles, né, a hierarquia de controles tão falada aí no mundo de saúde e segurança. E a ideia é a gente poder trocar informações, trocar conhecimentos, experiências, tá? Então, realmente é um bate-papo, vocês fiquem à vontade aí para me interromper ou para tirar uma dúvida na hora que for vocês entenderem necessário, tá? Falar um pouquinho do Rômulo, né? Quem que é o Rômulo, né? Vou trazer aqui primeiro, né, um pouquinho da minha trajetória profissional e, né, de estudos. Então, eu sou do Rio de Janeiro, né? Não sou aqui da região, mas eu estou no Pará já, aqui em Parauapebas, já fazer 8 anos, né? Mas eu sou do Rio, minha formação original é em engenharia química, né? E eu comecei meu estágio, né, lá na higiene ocupacional, na Ipiranga, essa mesma que distribui combustíveis, né? Lá era na matriz, então eu não sabia nem do que se tratava isso, né, que higiene ocupacional, e acabei conhecendo um pouquinho aí desse mundo de saúde e segurança, meio que no susto, assim, né, de repente. Formei em engenharia química lá na UF, em Niterói, em 2013, e assim que eu formei, terminei o estágio e surgiu uma oportunidade como consultor na BV, né, Bureau Veritas, famosa aí pelas certificações, mas ela tem também uma parte aí que mexe com contratos. Eu entrei no contrato com a Vale também nessa área de higiene ocupacional no corporativo, né, que atende aí todas as unidades. Fiquei praticamente 4 anos, né, nesse contrato da BV. Tive a oportunidade de conhecer várias localidades aí no Brasil, Corumbá conheci a Elaine, né, que está aí participando da live. São Luís, conheci Vanessinha, Alícia, rodei aqui também, né, em Vitória, no Pará, em Parauapebas, nem tinha ainda o projeto S11D, né, que é em Canaã, hoje é onde a Vanessinha trabalha. Então, enfim, eu tive a chance de conhecer bastante aí, né, várias áreas da Vale no Brasil, né, e também aprofundar um pouquinho mais aí na higiene ocupacional. Paralelo ali, em 2016, né, eu terminei minha especialização em higiene na USP, né, tive a chance também de estudar com vários professores renomados aí, professor Vladimir, que é uma referência em proteção respiratória, professor Maurício Torlone, né,
várias pessoas renomadas aí da área de higiene ocupacional. Professor Irlon, né, que é especialista em vibração. Até que em 17, né, tive a oportunidade de vir aqui para Carajás, né, no Pará, e aí eu entrei já na área da higiene, no Corredor Norte, a princípio como engenheiro, né, ainda não tinha formado como engenheiro de segurança, fui fazendo o curso ao longo desse período, até que eu formei em 2020 após engenharia de segurança, tá? E aí é só uma formalização, botei entre aspas, né? Minha posição ali mudou, né, de engenheiro de segurança para higienista em 2022, onde eu atuo aí, né, estou desde então. Em 23 terminei o MBA em gestão de pessoas, né, e da qualidade. E esse ano, né, estou fazendo também uma pós aí em engenharia de Minas, né? Já estou praticamente aí há 12 anos na mineração, então sigo aí estudando, né? 2016 e daí para frente, sei lá o que vai vir por aí, mas para que eu botei isso tudo aqui, gente? Só para mostrar que estudar a gente não para, né? A gente sempre está buscando novos conhecimentos, e eu acho que já foi o primeiro ponto importante aí, a gente, independente de curso, né, formação, acho que buscar conhecimento é sempre algo importante para a nossa carreira, independente de onde a gente esteja, né? E fazer essas interfaces e contatos também com profissionais da área, né, ou com algo que interesse a gente. Então, acho que conhecimento é para a vida inteira, a gente vai sempre buscar. Mas nessa fotinho do lado aqui, né, apesar de eu passar tudo isso aqui, né, o que importa mesmo aqui no meu dia a dia é isso aqui, é um pouquinho da minha vida pessoal, né? Então, tá aqui minha filha, Gabi fez 6 anos agora em abril, minha esposa Carolina, né? E aqui tá em forma de emoji aí, bem divertida aí, um pouquinho da minha vida, né? Sou do Rio de Janeiro, então não tem jeito, gosto de praia, gosto de sol, eu adoro dirigir aí na estrada, né? Gosto de um camarão frito na beira da praia, futebol, né? Se tiver de jogo, futebol passando aí, eu estou acompanhando, assistindo. Sou flamenguista, né? Dizem que o Flamengo e todas as torcidas torcem contra, mas faz parte aí, né? Sou católico, né? Frequento aí a missa todos os domingos, mas, né, cada um tem a sua forma de espiritualidade. Então, é importante a gente estar conectado aí com o que a gente entenda, né? Ser um ser maior. E esse computadorzinho aí é que, né, como eu falei, estou sempre usando ele, seja para o trabalho, seja para o estudo, para a pesquisa, né? Estou sempre conectado aí, gosto muito de tecnologia, tá? Falar um pouquinho do nosso tema, né? Essa pirâmide é famosa aí, né? Todo mundo já viu em algum momento aí que é da área de saúde e segurança, né? Nossa famosa hierarquia de controle de risco, né? A gente vai ver mais na frente que ela é meio que citada em vários lugares, em vários momentos, né? Um slidezinho bonito para a gente colocar ali nas apresentações ou colocar, né, nas nossas documentações legais. Mas acho que o principal bate-papo nosso aqui é como que a gente, na prática, tem utilizado essa pirâmide, né, essa hierarquia de controles de risco, tá? Então, a gente vai ter umas provocações mais à frente aqui, mas a nossa reflexão hoje, o bate-papo é essa, tá? Como que a gente tem olhado para essa pirâmide no dia a dia, na prática. Trouxe aqui, né, onde que são citadas as medidas de proteções coletivas, né? Quando a gente olha na pirâmide, né, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta casinha de cima para baixo, a gente pode considerar como medidas coletivas, né? Medidas de proteção coletiva que eu não estou olhando apenas o indivíduo. Mas tem lá o EPI, que não deixa de ter sua eficácia no controle, se a gente também utilizar ele da forma adequada, né? Controlar, fazer a gestão. Mas quando a gente fala de medidas coletivas, né, a gente está falando aqui de todas essas 4 primeiras, tem algumas literaturas que também incluem ali sinalização, né? Então seria um quinto pilar dessa pirâmide, mas todas elas seriam medidas coletivas, tá? Onde que está citado, né, nas principais normas aí? NR1, né, a nossa norma fundamental agora aí de saúde e segurança, né, que fala aí do gerenciamento de riscos ocupacionais e também a elaboração do PGR, que agora é comum para todas as empresas, né? E lá no item 1.4.1, vocês não precisam decorar isso, tá, gente? Mas ela fala o quê? As medidas de proteções coletivas ou de engenharia, né, devem ser adotadas prioritariamente em relação às medidas individuais
e administrativas sempre que possível, visando eliminar ou reduzir o risco. A NR9, que também é a norma que trata aí dos agentes, né, de higiene, físicos, químicos e biológicos, e ela é muito voltada para a prevenção. Então, a gente tenta sempre prevenir, né, aquela exposição, do que a gente fazer um controle mais quando está ultrapassando determinados limites, por exemplo, né, ou quando tem uma condição que pode gerar insalubridade, que vai estar lá na NR15. Mas ela também já cita, né, em que as situações em que o limite de exposição, independente do uso de equipamento de proteção individual, implica obrigatória adoção de medidas de caráter corretivo, né, sem prejuízo do disposto desse item 9.3.5.1 da NR9. Então, também já fala ali, né, que quando eu tenho uma determinada, né, exposição acima do limite, a gente vai sempre preferir utilizar uma medida de caráter coletivo para corrigir essa exposição. Também na NR12, né, ela fala de proteções coletivas, tá? Aqui já estou falando de uma norma também Um de... minutinho, que eu acho. Rômulo, um Oh, minutinho. Acho que tua tela saiu e alguém está compartilhando a tela. deixa eu tentar É voltar. porque você está como anfitrião, aí eu não consigo mexer aqui. Veja se Pronto, voltou. voltou. Aí Prontinho. aqui não tem um item que está parecendo assim, uma caixinha, interromper compartilhamento, ocultar. O app Zoom está compartilhando Pronto. sua tela. Isso, pronto, fechou. Pode continuar. Beleza. Então, só voltando aqui NR12 e 18, são normas de segurança, né? Mas também sempre prevalecendo ali a medida coletiva, tá? Então, algumas referências. É mais recente também, né, lá ISO 45001, né, hoje a norma aí, né, ISO que trata aí também do sistema de gestão de saúde e segurança, né, o que ela traz? Ela destaca que os controles operacionais devem incluir medidas de proteção coletiva, cita alguns exemplos, né, isolamento, proteção de máquinas, ventilação, manuseio mecânico, redução de ruído, enfim, várias opções que temos aí para utilizar essa medida coletiva. E também, né, que eu falei muito da legislação trabalhista, que eu falei de norma ISO, mas também na legislação previdenciária, né, onde a gente tem o famoso PPP, por exemplo, né, também o E-Social, que a gente já, várias empresas já estão enviando diretamente esses dados online para o governo, né. Um dos campos, né, que às vezes no preenchimento da informação, ele, né, às vezes o pessoal marca, né, ou não tem muito lá o da informação, mas ele tem que marcar se tem um EPC eficaz sim ou não, né? O que é muito comum que eu já vi aí ao longo desse período. Normalmente a gente marca EPC eficaz não, EPI sim, né? E sempre prevalecendo ali uma proteção individual, né? E a coletiva nem sempre é verificada essa alternativa de utilizar, tá? Então aqui só umas referências de normas. Deixa eu só me ajustar uma coisinha aqui. Vamos lá. Mas aqui agora, a primeira pergunta para vocês aí, eu queria ouvir, tá? O que vocês mais veem no seu dia a dia, e seja, né, na consultoria, na empresa, né, ou nas postagens de LinkedIn, nos grupos que vocês têm aí voltados para a saúde e segurança? O que vocês mais encontram no dia a dia, né? O que é mais comum aí de vocês enxergarem no dia a dia quando a gente fala de medida de controle? Podem falar, tá, gente? O mais comum é o EPI, né? Infelizmente. Não deveria ser, mas é. Quem mais aí quer dar exemplos? Vou dar uma ajudinha aqui, ó. Esse tanto de imagens aí, o que vocês veem no dia a dia? Ninguém, gente. Nossa. Isso. Eu vejo tudo. De tudo um pouquinho aí. Todo mundo está com essa Vamos lá, visão gente. limitada. Você fala Vocês na conseguem pelo imagem? menos diferenciar aqui o que é um EPI, o que é o EPC, Ah, né? sim. Para qual risco aí eles estariam, né? A gente está utilizando um ou está utilizando o outro.
Vamos lá. Seria muito bom, né? Se a gente tivesse os estudos, o uso da engenharia, né? Para melhorar o ambiente. E tem aí o EPC, né? Obrigada. Vamos A colocar no Thaís ainda chat. coloca aqui, ó, que também, além disso aí, ela diz que vê, às vezes, alguém sem usar EPI, né? O empregado Pois sem é, usar EPI. pois é. Esse comentário é bom. Lá na frente a gente vai falar sobre isso. Então, turma, aqui a provocação é essa, né? A gente, às vezes, é muito no automático, né? Ah, tem um risco. Qual que é a proteção? A primeira que vem à mente, obviamente, certamente é o EPI, né? Mas por que não a gente, como profissional de segurança, já não começa também a pensar diferente, a olhar o que, que pode ter, né? No mercado, numa outra empresa, num outro local, né? Tentar começar a pensar um pouquinho diferente, sair fora da caixa, né? Será que eu não consigo proteger ou reduzir, atenuar aquela exposição do empregado com uma outra medida, que não seja somente ali um abafador, né? Ou uma máscara, né? Até porque a gente vai ver daqui a pouquinho que normalmente a primeira justificativa é custo. Ah, é o mais barato, né? Ou é o mais fácil, é o mais simples de utilizar. Será que é mesmo? A gente vai ver um exemplo mais na frente daqui a pouco. Mais alguém quer trazer algum exemplo, um comentário? Fiquem à vontade aí, gente. É um bate-papo, tá? Pode falar, turma. O pessoal tá tímido hoje, Romulo. Muito Tá, tímido de. estão tímidos. Tá aqui, ó. Eu peguei um exemplo aqui da mineração, mas assim, gente, isso aqui é aplicável para qualquer tamanho aí de empresa, de consultoria, né? É só a gente dimensionar a quantidade de empregados, de trabalhadores que utilizam aí, que estejam exposições a algum tipo de risco, tá? Então, o que que eu trouxe aqui? No cenário A, né? Eu tenho uma empresa, uma mineração, por exemplo, tá? Cerca de 3 mil empregados, com exposição a algum risco lá, que eu dei o exemplo protetor auditivo e respiratório, né? Ou seja, ele vai usar um abafador, vai ter alguma exposição ali a ruído, algum contaminante, algum agente químico, né? Pode ser um particulado, pode ser um fumo metálico, enfim. Vamos imaginar que eu tenha que utilizar EPI, né, nesses 3 mil colaboradores, certo? Uma continha simples aqui, ó. Custo médio mensal por empregado, né, de um EPI. Vamos botar aqui R$ 180 por base. E aí é o quê? Compra, né, reposição lá com base na análise de quanto tempo que eu tenho que fazer a reposição, substituir o equipamento e o descarte adequado, porque lembre, a empresa ela pode ser responsável por entregar o EPI, né, fazer a reposição quando necessário, quando danificado, também fazer o descarte, né? Resíduos aí a gente tem que pensar que a empresa também precisa ter uma responsabilidade ali ambiental, né, dentro do ESG para poder fazer a destinação. Tem até empresas que aceitam ali um EP danificado, faz aquela logística reversa, tá? Então vamos botar R$ 180 em média para esse conjunto de EPIs, tá? No ano, olha quanto que a empresa gasta só com EPI, tá? Em um ano. Isso sem contar o quê? Outros custos adicionais. Exame periódico, né? Se eu tiver uma exposição alta, o empregado vai ter que fazer exame, né? Minimamente lá cobra PNR7, audiometria, raio-x, espirometria, no mínimo, né? Dependendo da exposição, ele vai estar elegível a um PPR, Programa de Proteção Respiratória, porque ele está entregando ali um respirador, né? Pode ser uma peça semifacial, pode ser uma facial inteira, né? Dependendo do que for dimensionado. E também o PCA, Programa de Conservação Auditiva. Isso aqui requer o quê? Requer profissional treinado, né? Eu tenho que treinar os empregados, treinar o administrador dos programas. Para programa de proteção respiratória, tem que realizar um ensaio de vedação anual, né? Para todos os empregados. Garantir o quê? Que o empregado atenda lá a política antibarba, né? Ele faça adequadamente o uso do respirador, né? Uma utilização incorreta, que foi o que o colega falou aí, né? Ele pode reduzir, sei lá, com 5 minutos de não utilização adequada em 50%, né, aquela atenuação prevista.
Então, se o abafador ele reduz lá 18 decibéis, se ele não utilizar corretamente por um período, ele já vai cair para 9, né, 8, por exemplo. E a proteção respiratória do mesmo jeito. Fora adicionais legais, porque dependendo da exposição, né, ele pode gerar lá uma condição de insalubridade que eu não conseguia atenuar, né, ou até uma aposentadoria especial, que também tem um recolhimento de FIP com base na folha salarial do empregado. Tá? Então, não contei aqui esses adicionais aqui, que está tudo previsto em legislação. Tá? NR7, isso aqui está previsto nas instruções normativas, né? Aqui também a parte de legislação NR15 e o decreto lá para aposentadoria especial. Ok? Isso aqui eu acho que é o cenário normal, né? Normalmente, isso é uma conta que às vezes a gente não enxerga, mas para uma exposição alta, dependendo da quantidade de empregados, a gente tem uma condição dessa aqui, acho que bem natural. Ok? Dúvidas? Aí vamos fazer agora um cenário B. E se eu implantar ali medidas coletivas, né? Na mesma linha, se eu tenho exposição ao ruído e também a algum risco químico respiratório, vamos pensar ali que a empresa vai investir nessas proteções coletivas, tá? E que esse investimento inicial, vamos dizer que foi de 3 milhões e 800, tá? Opa! E também tem a manutenção, né? Se eu faço ali a implantação de uma barreira acústica, eu tenho que fazer a manutenção, verificar se não está danificada, né? Se o processo ali não está agressivo, não está gerando algum tipo de desgaste. Também no sistema de ventilação, exaustão, né, de determinado fumo metálico ou de um particulado, né, uma ventilação para tirar aquele particulado do ambiente. Então, vamos colocar esse custo aí também de R$ 400 mil. Ainda assim, né, com o investimento ali numa medida coletiva, né, em menos de 2 anos, esse investimento se paga, porque se em um ano eu gasto 6 milhões, né, mais de 6 milhões com EPI, ainda que eu tenha manutenção anual, esse retorno aí, o payback, ele se paga, né, num tempo curto mesmo, com, né, um investimento ali, vamos considerar alto, né, se eu for falar de medida coletiva. Se ele for aplicado no local adequado, né, que realmente as fontes vão ser ali mitigadas, a gente consegue trazer ali uma redução. E quando eu olho lá na NR1, né, e também a hierarquia de controle, primeiro, né, eu tentei ou fiz ali uma sugestão, né, para a empresa de utilizar uma barreira coletiva, que certamente ela é muito mais, ela vai ter um controle melhor do que eu simplesmente fazer a gestão do uso de EPI desses 3 mil empregados, né, numa área operacional, por exemplo. E os benefícios da medida de controle? Então, a gente pode ter como benefícios aí, né, o absenteísmo, né, na empresa, a rotatividade também de colaboradores, diminuir passivos trabalhistas e ações judiciais. Então, assim, se tiver uma perícia, uma determinada situação, você apresentar para o perito um relatório, né, que tenha lá, olha, foi testado, está implementado uma medida coletiva, né? É quase que o perito ele já vem tão acostumado a pegar a ficha de EPI, ver se o empregado utilizou corretamente, né? Que ele, quando ele vê isso, ele não tem nem muito argumento assim, realmente foi feito investimento, a empresa está se preocupando ali em tentar tratar, né, um risco para toda uma população, para todo um grupo de expostos, e não só daquele empregado que está ali gerando uma ação. Maior confiabilidade nesse controle de exposição, né? Então, assim, a gente passa a deixar, talvez, de fazer avaliações ali, né? Falando de higiene ocupacional, fazer avaliações, repetir avaliações com muito tempo, e passa a ver se aquela medida de controle está sendo de fato efetiva. Então, eu passo a fazer o quê? Testar e ver se aquela medida de controle está realmente atenuando a exposição ali para aquele grupo de empregados. Eu passo a pensar mais no coletivo também. E essa melhoria organizacional, impacto positivo no clima organizacional. Diversas vezes a gente traz uma melhoria que seja coletiva, né, e os próprios empregados ali, eles sentem que a área dele foi privilegiada, que aquele local de trabalho está melhor, ele está com está sendo mais bem cuidado, né, e ele também está tendo ali um risco que ele está sendo protegido de uma forma melhor do que simplesmente um EPI, né, que o EPI às vezes pode virar até uma obrigação, faz parte ali do uniforme
do empregado, né? E não é esse o objetivo do EPI. Algum comentário aí, gente? Dúvidas? Eu queria comentar, Rômulo, em relação, porque assim, você está trazendo os benefícios, né? E a gente, esses benefícios que você acabou de falar, que é a satisfação do empregado, né? O empregado se sentir valorizado. Esse aí a gente nem consegue, né, mensurar a questão assim, né, financeiro, né? Isso aí. E é fato, assim, outra coisa que você pontuou é a questão de passivos trabalhistas, né? Hoje a gente tem, assim, as empresas como um todo no nosso país tem sido, assim, realmente, como é que eu posso falar? Realmente sendo julgada, né? Julgadas por, às vezes, não entregar o Ter nem EPI, tentado, e né? até entregar, mas não, por Não exemplo, fazer a não gestão. preencher uma ficha DPI, por exemplo. Isso aí. Ou foi predefinido lá, né, definido na matriz de EPI da empresa, que, um exemplo, protetor concha deveria ser substituído a cada ano. E aí, quando o perito chega, ele verifica na ficha lá DPI, no controle DPI, que foi entregue para aquele empregado 1 ano e 5 meses. Então, assim, por causa desses 5 meses, a empresa já fica ali vulnerável. Então, é muito interessante quando você traz esse exemplo assim, do custo-benefício em questão de, peraí, então a gente tem esses gaps, será que a gente não poderia realmente investir em medidas de controle coletiva? Porque a gente vê até que a questão de custo, né, benefício, inclusive quando eu mantenho um ambiente mais saudável, e que é o sonho de todos, né, não ter nem necessidade do uso do EPI, porque a medida de controle coletiva, ela está sendo tão eficiente que não nem precisa mais de usar EPI. Então, até isso também, né, elimina ou reduz aí os impactos. Então, eu lembrei de falar aqui, porque eu achei bem interessante esse teu slide. Perfeito, é isso aí, Vanessa. Você vê ali que é pensar diferente, né? O que que tem ali? É pensar diferente. Por que que eu, né, eu vou só seguir ali o uso do EPI, que é o que você falou. Eu tenho que fazer uma gestão e um controle para muito mais pessoas, que eu tenho, envolva ali comportamento, né? O empregado tem que ficar ali controlando o que o empregado está usando ou não está. Muitas das vezes tem empresa que isso fica muito a cargo do próprio time de segurança, né? Então, todo aquele estigma de que a equipe de segurança está na área, né, está fiscalizando, policiando, né, eu vou usar só porque o técnico de segurança, o engenheiro de segurança está aqui, acaba que até, né, volta um pouco contra nós profissionais de segurança prevencionistas, porque é muito mais difícil fazer a gestão, né, de um público muito maior, porque é individual, né? Se eles não tiverem essa consciência, né, ou toda ali a organização, toda a cultura de segurança daquela empresa também não for muito forte nesse sentido, né, e não ser apenas ali punitiva, né, comando controle. Não é isso que a gente pensa como prevencionista. Quando eu tenho uma medida coletiva que realmente está sendo eficaz, eu meio que isento, né, essa responsabilidade ali, né, do empregado, e aí sim a gente passa a atuar como, ó, vamos fazer ver se aquele controle continua funcionando. Ah, passou um tempo, ele degradou, não está funcionando mais. Então a gente vai só ali buscando ali aquela melhoria, né, melhoria da melhoria para que ele continue ali ainda sendo eficaz e a gente não dependa somente do comportamento humano, que é o mais complicado, eu acho, aí, né? Nós profissionais de segurança. Então, aqui, exemplos práticos também eu trouxe na mineração, gente, mas isso aqui se aplica, acredito, a várias outras, né, áreas aí da indústria, né, também serviços. Também não é uma receita de bolo, né? Cada caso aí tem que ser analisado. Então, acho que a importância e o valor que a gente tem que ter é como que a gente tem contribuído aí para buscar essas novas medidas, né? Então, um exemplo aqui, automação, né? Em que processo ali que ele pode ter um tipo de automação que seja mínima, né? Que faça não ali tirar uma determinada atividade do empregado, mas que ela ajude a tirar ele da linha de frente, né? Da fonte ali da exposição e ele passe a acompanhar o processo longe do risco, né? Um pouco mais longe do risco. Uma ventilação exaustora, né? A gente tem várias situações aqui, uma função que é muito crítica para a mineração, e existe também outros processos que são soldadores, né? Soldadores, eles
já tem um desconforto enorme ali com o uso de EPIs, né, com tem a roupa de raspa, tem a máscara, respirador. Então, assim, ele já é desconfortável ele usar aquele tanto de EPI. E ainda assim, se ele não utilizar corretamente, não adiantou de nada, né, ele tá ali com aquela máscara se não tiver uma ventilação auxiliar ali para ele também. Né, e várias outras funções também que podem ter uma ventilação exaustora, que não é um investimento muito alto, tá? Dependendo da condição ali da atividade, ele pode ser um investimento baixo que rapidamente se paga do que você utilizar apenas o EPI. Né? Um ponto importante que a gente não pensa que é uma medida coletiva, mas ela contribui muito, que é a gente medir ali tempos e movimentos e ver como que a gente consegue ter um foco da redução do tempo de exposição naquelas fontes. Né? Aqui a gente tem várias situações de usina, né, ou de manutenções, que eu tenho diversas fontes, né, de ruído, por exemplo, mas eu posso ter fonte de particulado, posso ter fonte, né, de outros riscos ali, de particulados ou fumos no ambiente, e o empregado várias vezes está ali e não precisaria estar. Né? Então, como que a gente olha, né, melhor para aquele determinada exposição e pensa, olha, esse empregado está aqui se expondo sem necessidade e ele poderia estar em outro local, em outro processo, né? Tirar um pouco desse mito também de que o empregado tem que estar o tempo inteiro ali no campo, né? Mas tendo uma exposição desnecessária. Então, também é conhecer e entender onde temos oportunidade de reduzir esse tempo de exposição a essas fontes geradoras. O que vai ajudar muito também? A ferramenta ali da caracterização básica, a gente conhecer ali a dinâmica, a rotina, né, o que é um trabalho que é contínuo, rotineiro, o que não é rotineiro, mas que também vai gerar uma exposição. Isso aí tem várias literaturas, várias ferramentas, mas o fundamental ali é a caracterização básica, é não somente medir, quantificar, mas fazer uma avaliação qualitativa ali com muito cuidado, atenção, tentar experimentar, buscar ali conhecer toda a rotina dinâmica daquela função daquele empregado. Outros exemplos aqui, utilização de câmera de monitoramento do processo. Né? Na usina aqui a gente tem vários empregados que ficam rodando o tempo inteiro na usina porque tem que fazer a inspeção visual e que facilmente, né, dependendo do posicionamento da câmera, ele consegue fazer isso de uma sala de controle, longe de fontes ali de exposições diretas. Tá? Trouxe aqui exemplos também de caminhões autônomos. Né? Hoje, né, existe aí na mineração caminhão, perfuratriz, né, equipamentos de pátio, recuperadeira, empilhadeira, todas autônomas, né, ou seja, o processo é todo controlado né, fora ali de fato da área de exposição, e em alguns casos até, né, todo um circuito feito ali virtual, né, onde o computador que faz esse comando, e eu tenho ali por trás, né, um operador, um técnico que vai acompanhar ali programação, né, se está dentro do que está programado. Mais exemplos aqui, né? Silenciador, supressão de ar comprimido, que é muito utilizado nas áreas aí de manutenção, né? Ferramentas pneumáticas que usam ar comprimido que geram ruído excessivo, né? Processos aí de grafitagem, né? Várias fontes identificadas que poderiam ser substituídas por ferramentas elétricas, né? Que podem ser mais leves e também geram um ruído menor e um esforço menor. Está aqui até um exemplo de contribuição que pode ser uma medida de controle tanto para a higiene ocupacional quanto para a ergonomia, né, e também evitar riscos aí de acidentes. Substâncias cancerígenas, né, a gente tem referências aí nacionais e internacionais, o LINASH é o nacional, tem a IARC, tem a CGH, o GHS, que é tentar buscar, né, a utilização de substâncias que não tenham potencial carcinogênico aí para o ser humano. Né? Então, temos alguns estudos também de substituição de produtos, colas, vernizes que tinha um componente lá cancerígeno, né, e o próprio fornecedor desenvolveu, né, na composição lá a retirada desse componente cancerígeno. Então a gente atentar, né, aqui entra um pouco da parte química, conhecer, estudar as FISPs, né, agora já até mudou para FDS, mas entender ali a parte química, né, e minimamente na parte de controles, né, e da característica ali dos agentes, buscar se ele tem um potencial carcinogênico que, né, pode gerar ali algum tipo de doença de médio e longo prazo para o empregado. E cabine com proteção acústica também, exemplos aí comuns na mineração, né? A gente avaliar qual o melhor local, né? Se ele não vai impactar no processo e garantir que aquela cabine também está mantendo ali a atenuação desejada. Ok?
Dúvidas, comentários? A turma está muito tímida. Então, vamos lá. Rômulo, Pode falar. você traz, né, a questão da avaliação qualitativa, né? Porque quando se fala em higiene, as pessoas já falam, tem que monitorar, né? O foco vai para o monitoramento. Mas quando a gente tem um reconhecimento muito bem feito e uma avaliação qualitativa muito bem feita, você entende que muitas vezes você não tem que monitorar. Uhum. Então, a grande chave é essa, sabe? Que você trouxe muito bem e é uma verdade para a higiene ocupacional. Faça uma avaliação qualitativa muito bem feita, muito criteriosa, porque o seu plano vai estar muito bem embasado. Monitorar não é a chave de tudo, né? E achei interessante isso que você trouxe, às vezes é um mito que fica, né? Tudo tem que monitorar. Não, tudo não tem que monitorar. Só uma contribuição. Valeu, Elaine, obrigado. Mas é isso aí, gente. É tentar usar as ferramentas a nosso favor, né? Tudo que for possível aí para a gente, né, conseguir antecipar, né, ter o risco bem mapeado, e sugerir aí, né, boas práticas, né, que de fato vão mudar ali o ambiente de trabalho, vão mudar ali para melhor, né, a exposição de risco do empregado. A gente precisa usar. Né? Uma delas aí é caracterização básica, uma avaliação qualitativa bem feita, né? A gente tem usado práticas aqui, né, em vez de fazer dosimetrias, né, de jornada completa, a gente ter mapeamentos ali de fontes, né, qual a fonte que está gerando maior exposição e tentar trabalhar em cima da fonte, né, tentar reduzir ali, eliminar determinadas fontes, né, ao longo aí do tempo a gente tem buscado fazer diferente dessa forma. E vocês, o que vocês têm feito diferente? E chegou agora a hora de falar, turma. Vamos lá? Quero ver exemplos, o que Como é que vocês estão aí têm as áreas de feito vocês? diferente? Para quem já está na ativa, né, aí ou já tem uma Uhum, experiência aí de campo, tragam as experiências de vocês agora. Vamos lá. isso aí. O que vocês acham aí, né, que vocês já viram, que opa, eu poderia ter feito assim, mas eu não parei para pensar, será que dá para seguir dessa forma? Ou por que eu fiz essa avaliação? Não poderia ter estudado mais, entendido melhor ali aquela exposição, acompanhado ali a rotina do empregado. E aí, quero ouvir vocês agora. Vamos lá. Um de cada vez. Estou vendo um monte de mão Eu vou falar, eu levantada. vou. Vai dar briga, né? É, Vai, fala aí. Não tem o nome da pessoa, né? Tá aqui iPhone, mas iPhone, pode falar. não precisa ligar a câmera não, gente. Pode falar, abrir o áudio, Não precisa falar, ligar, não. Pode falar sem câmera manda no aberta, fica tranquilo. chat. Eu tava pensando, Rômulo, aqui também, porque assim, você abriu, né, para falar um pouco o que a gente tá Sim, fazendo. E muitas vezes, né, turma, a gente pensa assim que a medida de controle coletivo, a gente só pensa na questão da engenharia, né? Ou seja, cara, aí geralmente que é o entrave que muitos técnicos, engenheiros de segurança ali, higienistas, né, se deparam, que quando o gestor ou o dono da empresa, ele não tá ali focado em investir nisso, nesse momento, né? Mas, gente, muitas vezes não é nem sempre é o primeiro passo é logo um projeto de engenharia, tá? A gente, por exemplo, eu, Rômulo, enfim, vários amigos aí, a gente tem conseguido reduzir exposições ao risco, inclusive na organização do trabalho, né? sim, Colocar as pessoas direitinho, assim, ali no GHE correto, ou seja, no grupo de risco correto, é, determinar ali um tempo máximo de exposição naquele local mais ruidoso, por exemplo. Então, assim, tem várias ações que a gente pode estar aplicando que não necessariamente a gente precisa nem ainda falar em dinheiro, na parte financeira, tá? Até às vezes um treinamento, treinar o empregado de como utilizar uma determinada proteção ou fazer uma etapa do procedimento ali daquela tarefa da forma correta, ele pode deixar de estar se expondo a um determinado risco.
tá? Elaine, fica à vontade. A sua fala me trouxe, né, uma situação, para quem não sabe, eu já trabalhei com Rômulo e Vanessa, né? Não no Pará, mas em Mato Grosso do Sul, em Corumbá, na Vale, e a gente tinha lá um grupo de marinheiros, porque a gente tinha um barco que fazia a travessia do porto, né, para a cidade, e o nível de ruído era assim altíssimo, era uma coisa absurda. E como pode, nem um barco, né? Nós estamos... E eu falei, não tem jeito. Então eu comecei a fazer a rota com eles. Eu ia com eles, eu voltava com eles, eu ia com eles, eu voltava com eles. Porque esse nível dava muita diferença. Tinha turno que era de um jeito, tinha turno que era do outro. Por que dava muito alto? Porque uma turma ela ia fazer a verificação no motor enquanto o barco estava fazendo o trânsito no Rio Paraguai. Então ele ia no motor, ele ia lá verificar. Então era altíssimo, lógico que era altíssimo. Então a gente fez o que a Vanessa falou, organizou o trabalho. A partir de agora, a verificação é só quando o barco para. Para onde? Lá, quando ele atraca. Então aí acabou o ruído. Fizemos novas medições, implantou procedimento, treinou todo mundo e acabou. Pensa. Tão simples, né? Às vezes Perfeito. você acompanhar, você Perfeito. verificar, você vê que só implantar um procedimento você muda, às vezes, uma condição. Exatamente. Isso aí. Também assim, gente, também não vai ser, né, uma hora para outra. Às vezes a gente precisa Sim. tentar de uma forma, tentar de outra, estudar, buscar qual é a melhor forma, testar, né? Está livre aí para testar, experimentar diversas formas, né? E ver o que é mais aplicável ali para a realidade de cada um, né? Para quem está na consultoria, né? Quem está prestando serviço ali para uma outra empresa, né? Eu acho que o fato de pensar diferente já ajuda muito, né, na sugestão, na orientação, do que só seguir ali o que está no dia a dia, na rotina, né? Eu gosto de fazer sempre esse comparativo, né, do controle coletivo. Uma atividade que vai ser feita ali, né, que alguma pessoa precisa acessar, né, sei lá, mais de 2 metros de altura, né, ou seja, vai entrar lá na norma de trabalho na altura, e a escada não tem um guarda-corpo, né? A escada está sem proteção lateral. Aquela atividade é feita, né? Ela vai ser feita com segurança ali, né? Quem bateu o olho naquela atividade, o empregado subir naquela escada que não tem uma proteção lateral, é o que imediatamente aí né, ou o executante ou até mesmo o pessoal de segurança vai avaliar. Opa, está faltando uma proteção, né? Que é coletiva. A escada pode ser usada por qualquer empregado. Então, assim, o normal, a condição normal que a gente imagina para uma atividade com trabalho à altura é que ele vai ter que ter uma proteção ali lateral, guarda-corpo, ou ele vai ter que estar ali com, né, preso ali com EPI adequado, mas principalmente se vai ter o acesso da escada que tem um guarda-corpo. E por que não, né, numa atividade de solda, eu tenho também, como condição normal, uma proteção coletiva ali, que é um exaustor que vai tirar ali o máximo de fumo metálico, né, que se a gente pensar aí, pode gerar um envenenamento ali, dependendo do metal que tiver no ar, né, no ambiente, né, ou dependendo se tiver ali uma composição de sílica ao longo do tempo, isso pode gerar lá um câncer do pulmão para o empregado, que é irreversível, né? Então, eu gosto de trazer sempre esse paralelo de que, para alguns riscos de segurança, né, que podem gerar um acidente, é mais comum a gente ver como uma condição normal ter uma proteção coletiva, né? Mas talvez para alguns, né, que não vão gerar algum risco à saúde, que não aparece agora, aparece no médio e longo prazo, ainda não é tão comum, né, mas pode existir tecnologia, pode existir ali várias opções, né, no mercado, que fazendo a continha lá do EPI, quantidade de empregados e investimento que vai se ter, a gente vai ter maior segurança, ok? Mais alguém aí, gente? Boa noite, Rômulo. Boa noite, Boa noite. Vanessinha. Tudo bom? Quanto tempo, hein, Rômulo? Ó, Tudo bem? aí, Thiago, tudo bem? Você falou também, tem muito a ver também com a cultura da empresa, né? As pessoas que estão ali, a forma que você vai levar esse assunto para eles, que vocês vão desdobrar isso, porque eu trabalhava, depois que eu saí de lá como jovem aprendiz, que eu trabalhava com vocês,
Aí eu entrei numa empresa, né, no qual eu trabalhava 8 dias às vezes, chegando até a trabalhar 8 dias para folgar um, no horário das 10 horas até as 7 da manhã. Então, assim, não tinha uma pessoa para fazer o revezamento comigo, que Uhum. quando era na folga, ele só contratava um diarista para cobrir minha folga, né? Aí teve uns dias eu peguei e falei que não estava certo, porque o certo, o ideal seria de fazer a contratação de um novo funcionário para que a gente pudesse fazer o revezamento, já que nós tínhamos uma jornada de trabalho tão exaustiva, tão cansativa ali. O ideal seria seguir isso, né, no momento lá, porque eu acho que não vale a pena a gente se desgastar tanto pelo um trabalho. Aí eu peguei, impus para ele também algumas medidas lá e tal, fiz uma analogia ali dos riscos que estavam ali, sendo que tinha muitas coisas irregulares ali, entendeu? Então, o próprio gerente, que era o nosso líder, ele tinha medo, parece que tinha medo de levar, tipo, as opiniões que a gente dava para eles, as formas, tipo assim, que a gente via que poderia melhorar para nós como trabalhador, né, que fazia o trabalho ali na linha de frente e tal. E aí parece que ele tinha super medo de levar, porque disse que a empresa não queria ter custo, a empresa não queria ter muitas responsabilidades, não sei o quê. Então eu sempre fui assim, aos poucos tentar reeducar ele um pouco, né? Porque não é só isso visar os benefícios que a empresa vai ter ou então alguma coisa que só beneficie elas, porque tem que ter essa visão também do trabalhador, né? Porque não adianta o trabalhador ficar ali exposto aos riscos e tudo mais, sendo que futuramente vai ter gerar um custo para a empresa, porque o afastamento, por exemplo. E em uma reunião nós tivemos lá com a engenheira de segurança, que ela também fazia as análises ergonômicas, né? E outros tipos de documento também que ela era responsável. E aí eu peguei e aproveitei o momento e cheguei a conversar com ela sobre os assuntos da empresa. E ela disse que não tinha ciência disso. E eu perguntei se não tinha como ela, profissional que estava responsável por fazer esse acompanhamento, né, essa inspeção, se não tinha como ela passar no nosso ambiente de trabalho e fazer ali uma inspeção para ver o que melhorar. Oi? Não, pode seguir. E aí ela pegou e foi mesmo que nada, entendeu? Então, assim, eles já estão acostumados, então é aquela coisa, a gente tem que primeiro, não, nada vai mudar da noite para o dia, né? É uma questão de ir pelas beiras ali para poder chegar em quem realmente pode fazer diferença nesse meio, porque isso pode sim ser um risco ocupacional, né? Perfeito. Na sua fala aí, Thiago, você trouxe alguns pontos aqui. Ó. Primeiro, né? Intuitivamente você já deu uma medida de controle ali coletiva, né? Que é um revezamento. Está previsto ali como medida administrativa. Então, ou seja, você mapeou que tem um impacto, tem um risco, já tem ali, né? Uma medida coletiva que poderia ser aplicada, né? E segundo, né? Sua visão é tanto da cultura da empresa, né? De pode não ser focada para segurança, saúde e segurança e a questão do custo, né? Da mesma forma que a gente tem, a empresa está talvez não investindo ali em saúde e segurança naquele momento ali, né? Um afastamento, um absenteísmo, né? Ou até um acidente de trabalho, uma doença ocupacional que possa ocorrer ali para frente, que seja de um ou mais empregados, vai ter um custo muito maior para ela depois, né? Vai ter algum processo judicial, alguma demanda, alguma fiscalização, né? E assim, dependendo, né, da condição, se for comprovada, né, se for um perito, pode até interditar e paralisar as atividades da empresa. Então, assim, o que ela deixa de investir, né, ao longo ali daquele período, pode, inclusive, paralisar ali a atividade fim, né, que é o que ela está se propondo a fazer ali, né, por conta ali de algumas situações. Então, assim, em alguma hora a conta pode chegar, né, e essa conta pode ser mais cara do que realmente ter o investimento ali, né, ao longo do tempo. Então, seja numa proteção individual inicialmente ou até numa coletiva. Inclusive, eu Ô, até, antes Rom, de sair, já pedi conta do trabalho, né? Porque falei que eu não ia ficar me desgastando tanto dia dessa 25. forma, que não vale a pena, porque a empresa em si, ela não tinha uma cultura, ela seguia um padrão. Exatamente. Então, é totalmente diferente, entendeu? Então, eu falei isso pro gerente também, ele disse assim, o que mais te incomoda aqui? Eu falei assim, quando a empresa realmente tiver
uma cultura e pôr em prática isso, e não passar a seguir somente o padrão que ela vê ali que é necessário, então, assim, vocês vão passar da vida mais para os colaboradores de vocês. Aí ele disse assim, não, fica aqui e tal, que a gente vai tentar resolver isso. E disse assim, não, infelizmente já estou decidido, vou sair. Ele disse que não queria que eu saísse porque ele disse que eu era um funcionário que ele gostou muito, que eu trabalhava de uma forma correta, entendeu? Mas a questão é essa, porque a maioria das coisas que estão irregular lá, acaba que um momento a gente acaba cansando disso tudo e já tentou já verificar com eles uma forma de melhorar ali, entendeu? Levei para eles alguns processos que poderia ser otimizado lá, eles simplesmente negaram, não viram isso como uma coisa assim que fosse realmente um ponto de ser tratado. Então, se cada opinião que a gente levasse para eles como uma forma de melhoria, para melhorar não só para mim, como para o corpo inteiro da empresa ali que está na linha de frente, então não tinha, para mim não era lugar ali, então eu decidi pedir conta e hoje já estou entrando agora numa outra área. Perfeito. E aí você Ok. chegou no ponto principal. A empresa, né, que não cuida lá do seu ativo maior, né, seja lá o que ela vai contribuir, né, que o ativo maior dela é quem está trabalhando, são as pessoas que estão ali, né? Se ela está demonstrando que não está preocupada, né, só pensa em produtividade, não está cuidando das pessoas ali, né, ela acaba perdendo. Então, por melhor profissional que você seja, né, alguma coisa ali vai te desmotivar de continuar nela, né, e aí ela sempre vai ter ali uma rotatividade grande, né, clima organizacional não vai ficar bacana, porque ela não está demonstrando de nenhuma forma ali que ela quer cuidar das pessoas que estão ali hoje por ela. No fim das contas, gente, a gente está assinando um contrato, né, a gente está numa empresa ali por um contrato, né? E se a via de mão dupla não tiver ali satisfatória, é o exemplo que o Thiago deu, né? Então, é importante que a empresa tenha essa visão também. Ô, Rômulo, o Ananias, ele tá com a mão já assim, já tá Cansada. dando cãibra. Ela, Fala, Ananias! Fala, querido! Oi, gente! Boa noite, turma! Todo mundo bom aí? Tudo! Olha aí, amigo! Ah, bacana. Então vamos lá, né? Bom falar com você, Vanessa. Você e Rômulo aí, muito bacana. Quanto tempo, né, gente? Mas deixa eu dar uma opinião aqui. Eu acho que hoje eu estou num momento que eu estou trabalhando muito com o emocional das pessoas, sabe? Vendo aí o Thiago comentar, eu fico a recordar no tempo passado, né? Como que poderia ser feito isso, né? Então, assim, eu hoje, o que que eu faço? Eu chego próximo, né, ali do empregado e trabalho a parte emocional. E ali eu oriento ele, tem o microfone aberto aí, tem o microfone aberto, não estou conseguindo falar. Bacana, obrigado. Então, assim, o que que ocorre, né? Quando eu vou para a área hoje, eu trabalho o emocional do empregado, né? Aquela área onde o risco, por exemplo, um ruído está acima do limite, tá? E tem uma probabilidade de redução, antes de chegar na gerência, pergunta para o empregado o que que você acha daquele local, né? Então, o empregado fala, pô, esse local está dessa forma, tal, daquela outra, aquele outro jeito, e etc. E aí, pergunto para ele, o que que você poderia fazer diferente? O empregado, dá para fazer isso, dá para fazer da forma tal, não sei o quê. Eu falei assim, mas isso gera custo? Aí fala, não, mas a gente tem aqui e tal. Eu falei, que tal a gente fazer um CCQ, um Kaizen, né? Então, assim, isso tem surtido muito efeito. E aí, o que que eu faço? Quando a gente analisa que realmente teve redução, tá? Com próprias ideias ali que a gente fica instigando ali o empregado, obviamente, a gente tem um resultado fantástico. Então, hoje, a gente começa a fazer dessa forma e apresentar na gestão participativa de cada gerente, né? E aí a gente começa a criar fazer aquela, na verdade, fazer aquela gestão de inveja. E aí a gente consegue, de fato, ter essa redução, essa melhoria, tá? É verdade que algumas coisas têm que ter investimento, né? E para investimento, você precisa começar a trabalhar e mostrar os pontos, né? Toda reunião de gestão participativa mostrar, o seu indicador sempre está subindo de exposto acima do limite.
E ali o pessoal precisa ficar incomodado. É para incomodar alguém. E automaticamente você precisa fazer uma projeção. Se caso ele fizer uma implementação de melhorias de engenharia, tá? Que é o famoso EPC, automaticamente essa pessoa ela começa a olhar e falar assim, pô, se eu fizer essa melhoria aqui, então eu tenho redução de tanto. Foi assim, você faz uma probabilidade e mostra para ele, ó, você vai reduzir X empregado. O cara começa a olhar e começa a querer tratar aquele assunto de forma diferente. Eu acho que o caminho nosso é primeiro ter persistência, é dizer que nós vamos conseguir e começar a importunar, como você acabou de comentar para a gente aqui, demonstrar, vamos, sobre a questão, né, das melhorias que a gente precisa estar fazendo, né? E isso é muito legal porque a gente precisa envolver todo mundo dentro da companhia. Não pode ser só o X e nem Y Sozinho. nem Z. Tem que ser todo Uhum. mundo. Isso Fica aí aí. minhas observações. Muito bom, Andias. É isso aí, é persistência, é buscar os caminhos, ouvir realmente quem está ali, né? Os empregados que estão ali mais no dia a dia, né? E tentar buscar recurso, né? O recurso não vai ser só ali do profissional de segurança, pode não ser ali do líder direto, mas a gente tem que mostrar, né? Fazer o nosso papel aí que é mostrar. O não mostrar ou não tentar fazer algo, né? A omissão, ela acaba, né, tornando ali a gente profissional na média, né? O profissional que está ali só para seguir né, o que está ali no dia a dia, na rotina, fazer mais do mesmo, né? E o mercado está precisando de profissionais que querem fazer diferente, certo? Turma, eu por mim eu ficava aqui falando até cansar, né? Mas hoje é sexta-feira. Vou deixar aqui algumas recomendações, né, de estudos, de livros, de manuais, né? Então, assim, uma coisa que eu gosto de falar também é o seguinte: tem muita gente boa falando assuntos importantes por aí, né? A gente ouve muito aí de riscos psicossociais que está na mídia, né? Postergou mais um ano aí o prazo para as empresas se adequarem. Mas, assim, eu sou um pouquinho da mais tradicional, né? Então, tira um dia, tira um período ali, dá uma lida lá na NHO, né? Tá todo em português. Pega um detalhe lá de um risco que a gente não trabalha muito, não conhece muito, tenta entender, tira a dúvida. Né, os nossos livros principais aí de higiene ocupacional, TLV da CGH, né? Todo ano aí é atualizada a versão. Tem uma norma, as normas regulamentadoras tem a comentada, tem a integral, né, da NR1 a NR38. Então, dá uma lida na norma, procura lá um texto que a gente não está acostumado, uma norma que a gente não está no dia a dia, vamos dar uma estudada. Na estratégia de amostragem, aqui da NIOSH já está também traduzida. Esse livro aqui eu tenho também Fundamentos de Controle para a Exposição a Ruído. Esse livro aqui da AIA, cara, ele é muito bom, né? Tá aqui comigo do meu lado, muito voltado aí para avaliação qualitativa, né? Aprofundar na avaliação qualitativa, as normas da Fundacentro, né? Para as avaliações quantitativas. Isso aqui não é propaganda da empresa lá, da Draeger, tá? Mas depois vocês pesquisem no Google esse Draeger Voice, tudo que tiver de produto químico, agente químico, esse banco de dados online, ele traz aí com uma facilidade enorme para qualquer substância química, limite de exposição, potencial carcinogênico, toxicidade, tudo que vocês imaginarem de informações sobre agentes químicos, né, ele está simples aí nesse compilado online gratuito, tá, gente? Então a informação está aí, é só a gente buscar, né? Continuem buscando aí também estudar, né? Com profissionais aí que fazem lives no YouTube, não tem problema nenhum, né? E busquem também conhecimento que já está aí disponível para nossas mãos. Só para fechar, mensagens finais aqui para a gente, né? Medidas coletivas são mais eficazes e sustentáveis, protegem todos os trabalhadores, independente do uso correto do EPI, que é individual. Cada um precisa utilizar e imagine muita gente fazendo gestão da utilização ali, né? O quanto de energia que a gente gasta se eu comparar com a medida coletiva que ele protege o ambiente. A hierarquia de controle ela não é opcional, ela é uma estratégia. Quanto mais alta a medida da pirâmide, maior o impacto preventivo. Então, se a gente quer ser prevencionista, a gente tem que olhar a hierarquia não como opcional, mas como uma estratégia ali para a gente reduzir risco de fato, tá?
custo não é gasto, isso aqui é importante. É investimento com retorno mensurável. Falamos vários exemplos aqui, né? Essas soluções aí de engenharia ou coletiva, ela tem um retorno previsível e reduz passivo legal. Gestão baseada em dados fortalece decisões, ou seja, testa, façam medições, avaliem, busquem melhorias com outra empresa, com um colega, né? Vamos usar essa rede aqui que a gente tem para trocar ideia, buscar informação, pesquisar, buscar. Quanto mais dados a gente tiver, né? Tem uma frase aí clássica: contra dados não há argumentos. E isso é verdade. Se eu tiver muitos dados embasados, né, a gente pode levar isso para o diretor da empresa, que não tem justificativa ali dele ele só, se ele não quiser ali atuar, né, ele realmente ele não quer tratar o problema, ele vai continuar ali resistente, mas contra dados não há argumentos. E essas boas práticas, né, sejam nacionais ou internacionais, elas são adaptáveis também para a realidade brasileira, né, especialmente quando a gente fala de inovação e compromisso com a saúde do trabalhador. Mensagens finais, deixo aqui, né, meu obrigado pelo tempo de vocês, né, espero que a conversa não acabe aqui, né? Deixe meu contato aqui, pode me adicionar no LinkedIn, quiserem mandar por e-mail também, fiquem à vontade. Só não vou deixar meu contato aqui de celular por conta mesmo de. Tem hora que eu me desconecto do celular, eu não respondo tão rápido aqui, mesmo com a turma que trabalha comigo, sabe que eu tento me desconectar ao máximo. Para quê? Para eu priorizar lá aquele primeiro slide, né? Aquele slide lá dos emojis. Mas fique à vontade para me adicionar aí no LinkedIn, mandar e-mail, trocar ideia, tá? Eu não demoro muito para responder não, tá? Mas fique à vontade aí para me adicionar. E é isso. Agradecer aí também a Vanessinha, né, que me convidou. Espero que a conversa continue aí também para frente, tá? Valeu, gente. Rômulo, parabéns, parabéns. Cadê? Deixa eu ver aqui, peraí, reações. Vou colocar um parabéns aqui para você. Bate palmas. Turma, olha só para vocês, assim, para quem chegou agora, né, não estava na última, no mês passado, esse momento aqui, ele não tem nada a ver com Vale, ele não tem nada a ver com empresa nenhuma, tá? É só a coincidência ali, né, porque como a gente tem alguns amigos profissionais que podem trazer algo para agregar valor, né, ao nosso dia a dia, à nossa profissão, enfim, ao nosso conhecimento. São pessoas que trabalham conosco ali, mas assim, vão ter outras pessoas, tá? Inclusive, brevemente aí vai ter pessoas de fora, realmente, assim, pessoas de São Paulo, de Pernambuco, enfim, vai ter aí uma galera ao longo do ano junto conosco, tá? Então, esse evento aqui não é de empresa, ele nasceu no meu coração realmente para trazer, assim, montar um grupo forte, que a gente possa compartilhar conhecimento, trazer, né, valorizar essas pessoas que hoje tem no mercado, né, e a gente às vezes não está ali você não conhece ali, né, nas redes sociais, mas que tem sempre algo para trazer, né, para compartilhar. Então, no mês passado foi a Márcia Pereira, ergonomista. Hoje foi o Rômulo Oliveira. Próximo nosso encontro vai ser o Edmilson Souza. Ele vai falar trazer um tema sobre segurança. Então, assim, estejam atentos, né, às minhas redes sociais, às redes sociais do Rômulo, enfim, de todo mundo aí que está participando. Quando vocês receberem os links, né, os informativos, compartilhem com os colegas de vocês, fiquem à vontade, tá bom? E a gente vai seguir aqui nesse grupo, tá certo? Eu já coloquei aí no chat o material que o Rômulo passou, eu coloquei em PDF para que vocês possam baixar. Aproveitem, baixem logo aí, porque daqui a pouco a gente vai fechar a sala, então provavelmente vocês não vão conseguir abrir para baixar depois. E muito obrigada, porque são 20h37, a gente ainda tem 25 pessoas conectadas, onde a gente chegou nesse dia de hoje, no auge aí de 31 pessoas conectadas. E muito obrigada a cada um. Rômulo, muito obrigada, tá, por tua disponibilidade, por esse assunto que é muito importante e que muitas vezes ali a gente não vê aí as pessoas tratando, né, no dia a dia, tá? Falam de outros temas, mas não trazem temas que às vezes estão ali esquecidos e que é necessário a gente olhar, ter um olhar mais apurado, ter um olhar mais reflexivo sobre esses assuntos, tá? Muito obrigada por quem participou e quem ficou aí quietinho. Deixa eu tentar tirar uma foto? Deixa eu ver aqui, peraí. Tirar uma foto aqui. Ó, a Arlene tá aí.
Já com a câmera, Ana Lúcia. Ana Lúcia tá, ó, todo, né, Ana Lúcia? Todo movimento aqui que eu invento, ela tá comigo. Maiara, cadê Delma? Eu quero tirar foto de vocês, minha gente. Quero colocar no LinkedIn, no Instagram. Vamos. Vou lá, vou tirar uma foto, tá bom? Bem bonita. Pronto, tirei uma. Peraí, não vou embora, não. Deixa eu só pegar outra turminha aqui. Ah, peraí, deixa eu voltar aqui, que agora um monte de gente abriu a foto. Agora o negócio tá de respeito. Peraí. Sorriam. Peraí, rapidão, rapidão. Não vou abrir a minha porque hoje é o dia que eu tô menos bonito, não é que eu tô feio. Ah, Menos Thiago, bonito. não inventa. Não É, inventa. Thiago. Deixa eu ver. Próximo aqui, ó, do Igor. Juan, Juan, meu Deus! Te amo! Juan, cadê? Evanailson, Thaís. Ah, Thaís é, ó. Tem um monte de aluno Saudades, meu viu, minha aqui. Vamos lá. amiga? Lindo! Eu quero ver o sorriso Diretamente de do Rio Grande do vocês. Norte, viu, Cadê? Vanessa? Rapaz, gente, não, gente. Olha a moral. Natal, Rio Grande do Norte. Olha aí. Obrigada, cara. Deixa eu tirar uma foto aqui de vocês.